Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva Saúde, que está apenas começando. O Viva Saúde de hoje vamos tratar de um assunto muito complexo, um assunto muito delicado nos momentos de hoje. Uma pandemia dentro da pandemia. É assim que nos encontramos perante a saúde mental. Pois é, gente, diante de um momento tão complexo que estamos vivendo, para além da Covid-19, temos que lidar com várias particularidades que surgem juntamente com ela e agravam muitas outras, inclusive as questões mentais. A gente observa diariamente notícias falando sobre o aumento do número de casos de pessoas com transtornos, aumento de casos de pessoas com depressão, enfim, e também o agravamento. E por isso, para a gente se contextualizar um pouco neste momento, saber quais condutas podemos ter para amenizar essa situação. Hoje nós vamos conversar com o psicólogo Eudes Nascimento, que está aqui conosco. Eudes, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vindo ao programa Viva Saúde. Eudes, é verdade que realmente a gente está num momento complexo para a saúde mental? Isso realmente faz sentido? Bem, Mirna, na verdade, já se fala numa quarta onda do Covid, que seria o adoecimento mental. Mas o que a gente precisa saber quando se fala de pandemia e isolamento social? O isolamento social, comprovadamente, é a medida mais eficaz para a prevenção do coronavírus. Então, o isolamento social é necessário, se faz necessário. O que temos que perceber e refletir é como nós vivemos esse isolamento social. Não é o isolamento social em si, como medida preventiva que causa o adoecimento, mas é a forma que nós estamos vivendo ele. Então, nós vemos aí realmente uma mudança na rotina, com isolamento social, com distanciamento. Nós vemos aí uma mudança de comportamento que afeta diretamente a saúde mental, desde a alimentação, a ausência de atividades físicas, ao excesso de informações, e isso afeta diretamente a saúde mental. Um dos principais efeitos que podemos destacar do período dessa pandemia é a interferência na nossa rotina, né? Ou seja, nós, geralmente, enquanto seres humanos, temos um planejamento e que é esse planejamento, com uma certa previsibilidade do que vai acontecer, que nos dá segurança. É um planejamento financeiro, é um planejamento na vida social, é um planejamento, inclusive, nas relações afetivas. E a pandemia trouxe uma realidade imprevisível, de algo que não sabemos como vai acabar, não sabemos qual vão ser as mudanças para vir daqui para frente, e isso traz uma certa incerteza. E essa incerteza, ela traz uma fragilidade. Essa interferência na rotina traz uma certa fragilidade, né, e uma insegurança na população que cria muitas vezes um certo pânico. Então, a dificuldade encontrada pelos serviços de saúde, por exemplo, não apenas no combate à Covid, mas até a deficiência no atendimento de outras patologias, devido a algumas limitações, causa um certo medo, causa um certo pânico, né? Isso traz um sentimento de incapacidade, né, e de vulnerabilidade. Nós vemos aí algumas declarações um pouco pessimistas de alguns órgãos internacionais, inclusive, que traz aquela preocupação de que a única alternativa que temos é esperar, né? Então, quando vemos também algumas figuras de liderança, algumas figuras famosas adoecerem, pessoas que temos como referência, então isso aumenta ainda mais aquele sentimento de vulnerabilidade, de fragilidade. Então, a pandemia trouxe um cenário que nos fez nos depararmos com situações que não estávamos não só preparados, como algumas pessoas têm uma certa dificuldade em lidar com elas. Algumas pessoas estão preocupadas com a situação financeira, outras estão preocupadas com a relação de saúde em si, com a relação de saúde da família, e outras estão preocupadas com todo esse cenário.
e sem falar, inclusive, da presença de transtornos pré-existentes. Então, a pandemia limitou, foi-se necessária a limitação de atendimento a alguns serviços de saúde mental. Isso para quem tem uma pessoa em casa que já faz um acompanhamento, né, um tratamento de transtorno mental, ficou ainda mais difícil. Então, muda toda a rotina da família, né? A disseminação de uma grande quantidade de informações sobre a doença, de fake news, isso afeta diretamente a saúde mental. O surgimento de novos comportamentos, né? Quando eu falo em novos comportamentos, é desde o uso de máscara, a não tocar a mão no rosto, alguns hábitos, né? Inclusive algumas medidas, né? Como o uso de álcool, como a limpeza, a organização. Isso começa a desenvolver, em alguns pontos, uma certa compulsão, né? Então, são fatores que vêm afetando e vêm, assim, nitidamente afetando a saúde mental. Então, como eu disse no início, não é o distanciamento, mas como nós estamos vivendo ele, vivenciando ele. Entendo. E para além dessas questões, né, a gente também acaba lidando com sentimentos que muitas vezes nem conhecíamos, né? Ou que não estávamos tão perto deles, né? Hoje em dia eu vejo se relata muito, né? O medo da morte, o medo de perder alguém querido, alguém muito próximo, né? O medo de sair de casa na hora da necessidade. Então, hoje as pessoas também lidam muito coladinho, estão ali lidando toda hora com essa questão. Muitas pessoas sofrem com isso, com o medo real. Tem a questão do isolamento, como você bem colocou, o isolamento que nos afasta e que nos priva, inclusive, do toque. O toque que é, né, essencial para a nossa natureza afetiva, né? Nós somos pessoas calorosas, então rompe uma barreira aí, né? Quebra-se uma barreira, coloca-se uma barreira em hábitos muito pessoais, muito particulares da nossa identidade como um todo, inclusive, né? Não podermos nos tocar, não poder estar abraçando, enfim, isso é também complicado para lidar, para se administrar dentro da pandemia, né? O isolamento, os sentimentos que surgem, sentimentos de medo, o medo de perder, quando se perde, a dor da perda. Então, são muitos sentimentos misturados e muitos sentimentos complexos de lidar de uma vez só, né? Sim, inclusive, dentro da sua fala, nós somos seres sociáveis. Nós necessitamos de socializar. E a socialização, a comunicação, não é feita apenas de forma verbal. Nós nos comunicamos com gestos, com olhares, né, com afetos, não necessariamente através de verbalizar, né? Então, algumas formas de expressão não estão sendo possíveis de demonstração de carinho e de afeto. Isso traz aí uma inibição que causa uma frustração. Então, surge aí vários fatores de emoções e sentimentos ruins, que são difíceis de lidar. Não são impossíveis, mas são difíceis. Sentimentos como felicidade, alegria, raiva, angústia, fúria, são inerentes à condição humana. Todos nós temos. A questão é como nós lidamos com ele. Nós temos que ter a ideia de que eu posso ficar triste, mas eu não sou a tristeza, né? Então, temos que ter essa ideia. E uma questão problemática que hoje, quando se fala não só da saúde mental, mas de todos os outros aspectos da pandemia, é muito recente e muito precoce de se discutir na área científica, porque não temos estudos ainda, né, diretamente baseados na Covid, na pandemia. São estudos que ainda estão em curso. Por exemplo, se esse vírus ele pode atingir o sistema nervoso central, existem algumas teorias que sim, mas ainda não foi, ainda está em estudo. E se afeta o sistema nervoso central, como os prejuízos que isso pode trazer a longo prazo, se pode afetar as emoções. O que nós vemos hoje qual está sendo o foco principal? Combater a pandemia. O principal hoje é combater a pandemia. Em segundo plano, vamos ver quais foram e quais estão sendo as consequências da pandemia. É o que estamos discutindo aqui.
nós vemos hoje muitas crianças órfãos da pandemia, que não puderam sequer praticar, não só crianças como famílias, que não puderam fazer o ritual do sepultamento. Então, o luto está começando a ter uma nova ressignificação de pessoas que não estão conseguindo Ele já vivenciar o começa luto. diferente também, não é, Eudes? Isso. Sem esse velório, essa passagem, Sem já o começa velório, diferente. sem o ritual. Então, começa a ter um novo significado, um sentimento de uma experiência sentimental nova, né, que traz aí um sofrimento também de capacidade de algo que não se tem muito o que fazer. É aceitar de uma certa forma, e isso, consequentemente, não permite para muitas pessoas que o luto seja vivenciado ou as fases do luto possam ser experienciadas como de costume, né? Então, isso traz todo um cenário novo, tanto para a pessoa que vive, tanto como para nós também profissionais que atuamos na área com comportamento, né, das pessoas. Então, estamos vivendo aí uma mudança, né, de experiência de vida, de conceitos humanitários, né, uma nova experiência de luto, de medo, de frustrações, né, comportamentalmente já está refletindo e vai refletir ainda mais lá na frente, né? Nós sabemos hoje que, por exemplo, no Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas estão sendo afetadas. A saúde mental afetada, né? Os principais transtornos hoje é a depressão e os transtornos ansiosos. E desses 20 milhões, cerca de 21% aí, eles partem para um grau mais grave, né? Onde já é necessária uma intervenção medicamentosa, onde já é necessário aí fazer um acompanhamento mais profundo e parte realmente para um trabalho bem mais longo de recuperação. Então, hoje nós temos que ter um entendimento que poderíamos dizer que ninguém está bem. De uma forma ou de outra, estamos representando a situação que estamos vivendo, seja através de sintomas, seja através de comportamentos. Então, é um momento onde temos que ter mais humanidade, mais empatia em ouvir o próximo, ouvir aquele que está ao lado. Cada um vivencia de uma forma diferente, cada um expressa o seu sofrimento de uma forma diferente. Pois é, e nós estamos assim realmente diante de uma situação muito ansiogênica, é fato, né? E existem muitos personagens, existem aquele que está com medo, existe aquele que já tinha um transtorno e acabou agravando, e existe também aquele integrante nesse cenário todo que estamos vivendo, que é a pessoa que está doente, né? Hoje, eu tenho até um amigo muito próximo que eu acompanhei de perto a situação dele, que ele perdeu a sogra na pandemia por coronavírus, e depois ele adquiriu, depois de um ano, ele adquiriu a doença, contraiu a doença e acabou internando, manifestou sintomas mais graves, e ele estava com assim, um pânico terrível de estar doente, né? Então, para ele, foi uma situação completamente complexa lá dentro do hospital, né? Lidar com essa situação. Então, para quem está de fora é muito difícil porque fica com medo e tudo, só que quem está doente e tem essa consciência, né, não é a pessoa que está sedada, não, mas quem está doente e quem está consciente também passa por uma situação mental, uma situação psicológica, pode passar por uma situação também muito delicada. Sim, inclusive, Mirna, é uma coisa que se discute também muito na psicologia no âmbito hospitalar, né, quando justamente trabalhar a psicologia dentro do âmbito da internação, é justamente trabalhar a questão do sujeito, do ser enquanto pessoa. Muitas vezes acontece a questão da despersonalização da pessoa adoecida. Então, eu não estou tratando o paciente João, eu estou tratando o paciente leito 15, estou tratando o paciente leito 8, né? Então, acontece essa despersonalização da pessoa enquanto sujeito. Muitas vezes,
dentro do ambiente hospitalar. E isso, para o paciente, certamente traz consequências, né, de desesperança, né, de descaracterização do seu ser. Né? É comum encontrar pacientes em situação de internação hospitalar com uma certa desorientação temporal, sem saber muitas vezes o dia, sem saber muitas vezes se é manhã, se é tarde ou se é noite. Então, é um momento difícil. Né? E a medicina em si, ela busca tratar em si a patologia, né? E a patologia, sim, a doença que está causando o maior risco naquele momento. Né? E muitas vezes a qualidade de vida fica em segundo plano. A qualidade da saúde mental muitas vezes fica em segundo plano. E como você relatou nesse caso, por exemplo, uma pessoa que passou por um processo de luto, né, há cerca de 1 ano atrás, mas como foi vivenciado esse luto? Como foi a experiência da perca? Né? Então, o que foi desencadeado hoje, será que não pode ser reflexo de 1 ano atrás? Algo que não foi vivenciado? Uma dor que não foi sofrida naquele momento e veio ser desencadeada agora? Então, Nina, estamos lidando com um cenário de emoções onde é necessário ajudar e buscar ajuda. Temos que ter ideia disso. Muitas vezes a pessoa que está próxima, ela só quer ser ouvida. Né? Então, na psicologia nós vemos que muitas vezes o simples fato de falar sobre o que sente faz com que a nossa percepção sobre o sentimento mude e até alguns sintomas psicológicos possam desaparecer. Então, o que podemos fazer nesse momento é tentar adotar algumas medidas, porque para termos a ideia de que uma tristeza necessariamente não é uma depressão, uma ansiedade necessariamente não é um transtorno. Né? Respaldando rapidamente, como vimos infelizmente de uns dias para cá, aqui tanto em João Pessoa como na região metropolitana, uma incidência de tentativa de suicídio, né? Pessoas que tentam o suicídio necessariamente não são pessoas que estão em quadro depressivo. Né? O sofrimento, principalmente, a perca de entes queridos, como também situação financeira que se vive hoje, a crise financeira de muitas famílias, pode desencadear um momento de tentativa de suicídio. Então, existem alguns fatores que nós precisamos tentar entender. Quando se fala em depressão, por exemplo, a tristeza não é depressão. Nós podemos ficar tristes. Nós temos o direito de ficar triste. Agora, quando já se surge alguns outros sinais e sintomas mais agravantes, aí é necessário procurar ajuda. Isolamento, além apatia, tratando sobre a depressão, por exemplo, apatia, sentimento constante de culpa, problema de autoestima, perda da libido, que é o desejo sexual, irritabilidade, ansiedade, podem ser sinais de depressão. Então, nesse caso, é interessante procurar o médico, procurar um médico psiquiatra, porque aí você precisa trabalhar a questão medicamentosa, a questão psiquiátrica e a psicoterapia para trabalhar a questão comportamental. Agora, se a gente falar irritabilidade e ansiedade, eles podem ser sinais de depressão? Pode, mas não necessariamente não quer dizer que é. No início, eu falava sobre a rotina, então vamos dar um exemplo, falar um pouco sobre a rotina. Se eu não tenho uma rotina durante o dia, mesmo em isolamento, de acordar, tomar café, fazer alguma atividade dentro de casa, chegar na hora do almoço, à tarde buscar fazer outra atividade, ou seja, se eu não tenho uma rotina durante o dia, por exemplo, eu começo a acordar tarde, consequentemente eu não vou dormir bem à noite. Se eu não durmo bem à noite, no dia seguinte eu vou acordar me sentindo fadigado, me sentindo cansado. Com isso, eu tenho uma propensão maior à irritabilidade, devido à ausência de sono. Essa irritabilidade pode ocasionar em conflitos no ambiente familiar, pela falta de intolerância e empatia. Isso, consequentemente, leva a altos níveis de estresse.
esse alto nível de estresse leva a pensamentos negativos repetitivos, que geram desgaste emocional. Então, Mirna, a gente vê que a forma como nós vivenciamos a pandemia, a rotina que nós temos, influencia diretamente o nosso estado emocional. Então, é tipo um efeito cascata, onde você não toma determinada medida e ela vai trazendo consequências que vão agravando ainda mais a saúde mental. Hoje a gente vê um nível de irritabilidade muito grande, de estresse muito grande nas pessoas. Então, para minimizar os efeitos e os impactos da saúde mental, da pandemia e do isolamento social na saúde mental, temos que rever e estabelecer uma rotina saudável, desde a alimentação a interações sociais, a atividades físicas. Manter uma Joia. regularidade. Isso aí, pois é. Então, a gente deve pegar esses fatores e, claro, gente, isso vai variar de caso a caso. Eu estou dando um exemplo, né, de vários sintomas que podem aparecer, vários traços que podem, né, ficar diferente em cada pessoa, mas isso realmente precisa ser observado caso a caso, de acordo com a personalidade e os hábitos de cada um. A gente vai continuar falando sobre esse assunto daqui a pouquinho no segundo bloco, então não sai daí, porque vamos continuar conversando sobre saúde mental durante a pandemia. Tenho algumas dúvidas ainda para tirar com o nosso convidado de hoje, então não sai daí que tem muito mais informação para você daqui a pouco.